3 pessoas na Bíblia que nunca morreram. Número 1, Elias. Durante um dos piores períodos de Israel, Deus chamou Elias. Naquela época, Israel tinha um de seus piores reis, chamado Acabe. Elias era um dos maiores profetas de Israel e era um tisbita de Gileade, além do Jordão. O livro dos reis cobre mais de sua vida do que a maioria dos próprios reis. Embora nenhum livro seja escrito em sua honra, seu encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo o tornou famoso. O rei Acabe introduziu a idolatria em um sistema que deveria ser liderado de acordo com o plano de Deus. Porque os israelitas eram seu povo, Israel sofria devido a uma má governança. Mas Elias, por outro lado, representava um tipo diferente de domínio. Ele não tinha vínculos nem com o estabelecimento político nem com a família real. Ele tinha a capacidade de falar a verdade ao poder terreno sem se corromper. Elias era uma pessoa ousada que defendia a verdade, não importando quem estivesse no poder. Ele representava um reino totalmente diferente com um objetivo muito diferente. Elias parecia ter alcançado o auge das aventuras da vida, quase heróico além de qualquer crença, e ainda assim humilde de coração. Mas ele os superaria todos, ele evitaria a morte. A partida sem morte de Elias o coloca na categoria rara das partidas sem morte. Embora nunca nos digam quando ou como Deus o fez, é claro no contexto que ele informou a Elias de sua partida iminente. Deus revelou isso aos filhos dos profetas e Eliseu, o amigo próximo do velho profeta e sucessor divinamente escolhido, como veremos. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, onde ele seria levado num redemoinho. O hebraico aqui também pode ser traduzido como num turbilhão ou num momento ventoso ou num movimento varrendo. Elias seria retirado, e num instante, ele desapareceria desta terra na presença de Deus. Agora, Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceria e como aconteceria, ele também disse onde aconteceria. Isso explica por que vemos Elias se dirigindo rapidamente para o Jordão. Ao ler o relato, imagine a cena se desenrolando. Elias disse a Eliseu: "Peço-te, fica aqui, porque o Senhor me envia a Betel." Mas Eliseu respondeu: "Pela vida do Senhor e pela tua vida, não te deixarei." Então, eles desceram para Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe: "E sabes que o Senhor levará hoje o teu senhor para longe de ti?" Ele respondeu: "Sim, eu o sei, calai-vos." Elias disse-lhe: "E Eliseu, peço-te, fica aqui, porque o Senhor me envia a Jericó." Mas ele disse: "Pela vida do Senhor e pela tua vida, não te deixarei." Então, chegaram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó aproximaram-se de Eliseu e disseram-lhe: "E sabes que o Senhor levará hoje o teu senhor para longe de ti?" E ele respondeu: "Sim, eu o sei, calai-vos." Elias disse-lhe: "Peço-te, fica aqui, porque o Senhor me envia ao Jordão." Mas ele disse: "Pela vida do Senhor e pela tua vida, não te deixarei." Então, ambos continuaram. Os filhos dos profetas fizeram a mesma pergunta a Eliseu em Betel e em Jericó: "E sabes que o Senhor levará hoje o teu senhor para longe de ti?" Eliseu respondeu da mesma maneira nas duas vezes: "Sim, eu o sei, agora calai-vos." Gilgal era o ponto de partida. Segundo Josué 4, Gilgal era o local do acampamento dos filhos de Israel após atravessarem o Jordão para entrar em Canaã. Se você se lembra da sua história bíblica, foi o momento em que eles estavam ainda em segurança antes de começarem sua invasão em território inimigo. Gilgal era o ponto de partida da última jornada de Elias. A próxima parada para Elias era Betel, um lugar de oração. Betel significa casa de Deus. Por fim, Elias foi ao Jordão, que era um lugar de morte. Não apenas a morte física, mas também a morte da vida egoísta. Eliseu disse a Elias ao chegar ao Jordão, seu destino terrestre final: "Pela vida do Senhor, eu não te deixarei."
Elias tinha tentado se afastar de Eliseu desde Gilgal. Não acho que ele estivesse tentando se livrar de Eliseu tanto quanto estava testando seu próximo companheiro, seu futuro sucessor. Quando os dois homens pararam no Jordão, a cena mudou abruptamente. Agora, aqui está o evento milagroso. 50 homens entre os filhos dos profetas também se aproximaram e ficaram à distância para observar, e ambos estavam perto do Jordão. E Elias pegou seu manto e o enrolou, então bateu nas águas, que se separaram dos dois lados, de modo que ambos puderam atravessar a pé enxuto. Uma vez do outro lado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu faça por ti antes que seja tirado de ti. E Eliseu respondeu: que me seja concedida uma porção dobrada do teu espírito. Elias disse: pediste algo difícil. No entanto, se me vires ser tirado de ti, isso te será concedido, caso contrário, não o será. Isso lembra o milagre que aconteceu séculos atrás, quando Deus dividiu milagrosamente o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel o atravessassem a pé enxuto. Neste caso, as águas do Jordão também se separaram, permitindo que Elias e Eliseu atravessassem o rio a pé enxuto. Em seguida, Elias se vira para seu amigo e pergunta: o que posso fazer por ti antes de partir, antes que o Senhor me tire desta terra? Enquanto continuavam a andar e a falar, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, apareceu subitamente e os separou, e Elias subiu ao céu num redemoinho. É fantástico! Eles estavam andando juntos e conversando. Elias não estava pregando nem profetizando naquele momento, eram simplesmente dois amigos próximos andando e conversando juntos. Deve ter sido um momento incrível. Um carro de fogo e cavalos de fogo apareceram, e Elias subiu ao céu num redemoinho. A Bíblia diz que, de repente, ele estava no céu num redemoinho, instantaneamente. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E não viu mais Elias. Então ele pegou suas próprias roupas e as rasgou em sinal de luto. Ele pegou o manto de Elias que havia caído e voltou para ficar na margem do Jordão. Ele pegou o manto de Elias que havia caído dele e bateu nas águas dizendo: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando ele também bateu nas águas, elas se separaram dos dois lados, e Eliseu atravessou. Quando os filhos dos profetas que observavam de frente em Jericó viram isso, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E eles foram ao encontro dele e se prostraram diante dele em sinal de respeito. O contrato de não-morte de Elias entrou em vigor repentinamente. Nada de Deus morre quando um homem ou uma mulher de Deus morre. Tendemos a esquecer isso. Eliseu é um exemplo disso, e Deus sempre tem um plano. Considere isto: ele teve seus homens e mulheres em cada época para continuar sua obra através dos séculos. Deus nunca foi frustrado, perguntando o que seus seguidores fariam agora que ele se foi, agora que ele não está mais com eles. Nosso Deus Criador é todo-poderoso, e ele nunca é pego de surpresa. Eliseu ficou surpreso e atordoado por um breve momento, mas não durou muito. Ele se abaixou, pegou o manto do profeta, lembrando-se das palavras de Elias. Ele atravessou novamente o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu, e começou seu próprio ministério profético a partir daquele momento. O plano de Deus nunca falha. Saída de Elias, entrada de Eliseu. Segundo exemplo, Enoque. A primeira menção de Enoque está no capítulo 5 de Gênesis. Havia um Enoque que era filho de Caim, e não é o mesmo Enoque de Gênesis 5. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou o pai de Matusalém. E, de acordo com nossa compreensão bíblica, sabemos que seu filho Matusalém foi o homem mais velho mencionado na Escritura. Quando estudamos as genealogias na Bíblia, descobrimos que Enoque era o bisavô de Noé, de Judas 14, Bíblia ampliada. Também para estes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor veio com milhares de seus santos. Judas diz que Enoque advertiu sobre o julgamento iminente do Senhor contra eles.
Enoque era um homem que caminhava com Deus no meio da decadência moral na época de Noé e falava do julgamento que estava por vir em uma época em que a maioria de seus contemporâneos tinha apenas o registro de seu nascimento e dos filhos que também tinham gerado. Enoque é como um sopro de ar fresco. Enoque foi apresentado como os outros, mas seu testemunho é cativante. Sua descrição é breve, mas densa e impactante. Isso significa algo sobre sua caminhada pura com Deus que o traduziu. Sua vida forneceu um modelo para muitas pessoas através de diferentes gerações, ensinando-nos a viver para a audiência do único. Ele nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão e companheirismo íntimos com Deus, sabendo que, ao fazê-lo, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Quando Jered completou 162 anos, ele se tornou o pai de Enoque. Jered viveu 800 anos depois do nascimento de Enoque, e teve outros filhos e filhas. Assim, toda a vida de Jered foi de 962 anos, e ele morreu. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou o pai de Matusalém. Enoque andou em comunhão habitual com Deus durante 300 anos após o nascimento de Matusalém, e teve outros filhos e filhas. Assim, todos os dias de Enoque foram de 365 anos. Em reverente temor e obediência, Enoque andou com Deus e não foi mais encontrado entre os homens, porque Deus o levou para estar com ele. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado, pois Deus o levou simplesmente. Talvez a comunhão fosse tão intensa que a presença de Deus simplesmente o envolveu e o levou. O livro de Hebreus fala dos homens pelos quais o mundo não era digno. Pela fé, Enoque foi trasladado para que não visse a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de ser trasladado, ele recebeu o testemunho de ter agradado a Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam diligentemente. É um grande conforto saber que Deus sempre providenciará de maneira suficiente e abundante para os seus e cuidará eternamente de nós até que floresçamos de todas as maneiras miraculosas possíveis.